Salve, galera do YouTube, tudo bom? Espero que estejam todos bem, todos em casa, protegidos. E assim, hoje eu tô muito animada, sabe? Com o livro que eu li e com as reflexões que ele me suscitou. Eu tenho feito, né? Antes de falar do livro, fazer um preâmbulo, falar um pouquinho do tema, mas como o livro me suscitou todas as reflexões, assim, não foram uma coisa correlacionada, mas foi uma coisa proposta pelo livro, né? Eu vou começar por ele dessa vez. Então, o livro de hoje, o nome dele é um nome bem diferente, assim, Açúcar Amargo, né? Ele já propõe aí de cara um enigma, né? Assim, como assim o açúcar é amargo? Se o açúcar faz parte das sobremesas mais doces e mais deliciosas que a gente pode pensar, né? Pudim, quindim, essas coisas todas. Todas têm como base o açúcar, né? Que é uma coisa doce. Como que esse açúcar pode se tornar amargo? Essa é a primeira proposição do Luiz Puntel, que é um autor mineiro, tá vivo ainda. Ele mora, gente, ele tá com 71 anos. Ele mora em Guaxupé, Minas Gerais. Ele mora numa fazenda, assim, longe da civilização urbana, né? Ele mora já numa civilização mais rural. E ele é muito conhecido pelos livros que ele lançou por essa série Vagalume. Vou colocar aqui pertinho da câmera para vocês poderem ver. Então, esse livro aqui, ele é publicado pela editora Ática e dentro dessa série Vagalume, como muitos outros autores. Ele é um livro escrito para a galera infanto-juvenil, aí que está começando a adolescência, 13, 14 anos. Eu acho que ele é bem aceito aí até uns 16 anos, mais ou menos. Eu acho que ele ainda é bem aceito e bem absorvido por essa classe de leitores, né? E o livro, apesar de ter uma escrita super simples, claro, né, porque ele é voltado para esse público, ele traz mensagens que são muito bacanas. Primeiro com o título, né, Açúcar Amargo, como eu já vinha falando. Como que esse açúcar pode ser amargo? O açúcar é doce para mim, que vou ao mercado, compro um quilo de açúcar e degusto na minha casa. Mas ele nem sempre é doce para quem trabalha como boia fria no interiorzão aí do Brasil. E essa é a temática central do livro. A vida dos boias frias nas lavouras de cana-de-açúcar no interior de São Paulo. Em especial a família da Marta, né? Que é composta pelo pai Pedro, pela mãe Zefa e pelo irmão Altair. O pai Pedro é um pai extremamente machista, que considera que lugar de mulher é apenas na cozinha ou apenas trabalhando como empregada doméstica. Pensamento esse que é copiado pelo irmão Altair. Então a Marta não tem muita voz no começo do livro. E aí é o tal ponto da transformação. Esse livro propõe pra gente, além das transformações, muitas das várias transformações que a gente passa ao longo da nossa vida, principalmente quando a gente sai dessa fase de adolescência e entra na fase adulta, além dessa grande transformação, né, tanto para meninas quanto para meninos, é uma fase de experimentação, é uma fase de um certo até sofrimento, porque a gente nunca se sente muito adequado, né? As meninas principalmente, né, tem a coisa da beleza, de estar assim ou assado, de ter o cabelo assim ou assado, de ter o corpo assim ou assado. Então é uma fase de muitos questionamentos e de muita rebeldia até por parte dos adolescentes. Essa é uma das transformações do livro. A Marta, ela não tem um bom relacionamento com o pai, que é altamente machista e não admite que ela continue estudando. Ele não acredita no valor do estudo e ele não valoriza o estudo. Muito principalmente porque ele... Muito principalmente é ótimo, né? É porque muito. Principalmente pelo fato dele trabalhar na lavoura desde cedo, desde sempre. Eles têm uma vida parcialmente, ali, relativamente tranquila, porque eles tomam conta de uma fazenda como colonos, né, com a horta deles, com a casa deles. A Marta estuda numa escola perto de casa, é tudo bastante tranquilo, até que a cana-de-açúcar entra no meio dessa história e o proprietário da fazenda informa que ele vai derrubar a fazenda toda, inclusive a casa do Pedro e de sua família, para transformar tudo numa grande lavoura de cana-de-açúcar e dispensa o colono.
Isso não acontece só com a família da Marta, acontece com a família de todas as pessoas ali. Todos os colonos que moravam ali nos arredores. E eles são forçados a ir para uma cidade menor, bem pequenininha mesmo, esqueci o nome da cidade aqui agora, bem pequenininha lá dentro de Jabuticabal. Eles vão para essa cidade para começar a trabalhar como boia fria. Aí a vida da família de Marta tem mais um revés, porque num momento em que Marta... E eu não vou contar o restante do livro, tá, gente? Só vou contar até aqui. No momento que Marta não acorda para fazer a marmita pro irmão e pro pai, eles se atrasam, acabam entrando num ônibus que sofre um acidente e o irmão da Marta morre. E aí vocês já começam a ver que a relação de Marta com o pai, que já não era lá essas coisas, ela se torna pior, porque o pai passa a culpá-la pela morte do irmão, que era o seu principal braço direito, que era um garoto trabalhador e tal. Enfim, não contarei a partir daí, mas a grande questão que o livro propõe pra gente é a transformação que vai acontecendo na Marta, do entendimento da Marta de quem ela é no mundo, para quem ela está se tornando no mundo, e da mudança dessa relação dela com o pai, altamente conturbada, para uma relação de maior entendimento ao longo do livro. E no final, né, com os reveses todos, não posso falar. Mas o que eu fiquei pensando muito depois que eu li o livro? Eu fiquei pensando que muitas vezes a gente olha para as pessoas como seres engessados, né? A gente tem muito aquela necessidade que chega a ser de conto de fadas mesmo, né? De separar as coisas dicotomicamente, assim, bem e mal. Né? Eu acho até que eu já falei disso aqui em algum vídeo. Bonito, feio, sujo, limpo. E a gente não se dá conta que o bem tem uma parcelinha de mal e o mal tem uma parcela de bem, né? Eu acho que muitas vezes quando a gente olha para as relações que a gente tem na vida da gente e para as pessoas que passam na vida da gente, por mais que eu não concorde com o comportamento de todas as pessoas que passam pela minha vida, não é isso, eu não concordo. Até porque eu sou altamente crítica. Mas eu acho que a gente tem muito essa coisa assim, fulana faz isso que eu não gosto, então fulana é má. Então eu vou excluir fulana da minha vida. Eu já fiz muito isso, tá, gente? Tô falando aqui de carteirinha. Determinada pessoa falou assim, assim, assado, então é má. E a gente não para pensar que essas relações e que a gente pode se transformar ao longo do tempo. Que muitas vezes se colocar no lugar do outro para entender por que o outro tomou aquela posição vale muito mais a pena do que ficar com raiva eterna. Tudo bem que a gente pode chegar se colocar no lugar daquela outra pessoa que tomou aquela atitude, a gente não tomaria aquela atitude, mas a gente precisa entender que aquela pessoa tem outra maneira de ver o mundo, outra maneira de encarar os problemas, outra maneira de resolver os problemas. A gente precisa entender que as pessoas giram numa órbita de universo diferente da nossa. Diferente, né? Nem melhor, nem... Parece até um samba. Nem melhor, nem pior, apenas diferente. Mas é isso. As pessoas são diferentes. Eu acho que é na diferença que a gente cresce, que a gente aprende a conviver e que a gente aprende a se transformar. Que a gente aprende a olhar isso em política agora, nesse momento altamente polarizado que a gente vive. Eu acho que é um grande exemplo, né? Eu posso não concordar com o candidato ou com o presidente, mas eu não preciso ficar com raiva de quem votou naquele candidato ou naquele presidente, ou que concorda. E a pessoa também não precisa ficar com raiva de mim porque eu não votei nele. Ou que eu estou fazendo uma crítica. Eu acho que a gente pode aprender, se transformar as nossas relações, para que a gente possa juntos pensar a respeito das coisas. E foi isso que o livro me trouxe. Além dessa relação de Marta com o pai, existe uma transformação na vida dessas pessoas na medida em que elas começam a buscar os seus direitos. Porque no começo do livro, todos os boias frias que trabalhavam nas duas fazendas, né, eles não tinham quaisquer direitos trabalhistas, não tinham direito
A nada. A 13º, a férias, a passagem, a alimentação, a nada. As mulheres, inclusive, ganhavam menos do que os homens. E aí, na medida em que a Marta se envolve com esse mundo do pai dela, né? O pai começa a observá-la de uma outra forma e juntos com outras pessoas que entram nessa grande ciranda, eles conseguem transformar a vida daquelas pessoas. Claro que teve, né? Tem uma parcela de briga, tem uma parcela de desgaste, tem. Toda transformação ela traz desgaste, né? O diamante, para ele ser feito, ele entra em pedra bruta e ele sofre um desgaste tremendo para se transformar em diamante. Então a gente não pode esperar que a nossa vida e as nossas relações sejam altamente fáceis, né? Até porque nós não somos fáceis, né? Então é importante a gente colocar reparo nisso, né? A gente perceber que tudo que existe na nossa vida vai demandar uma série de cuidados e uma série de ações para que tudo se transforme da melhor forma possível. Porque as coisas se transformam independente da nossa vontade ou não. Com menos cuidado, ela vai se transformar para uma coisa não muito boa. Com mais cuidado, ela vai se transformar numa coisa muito melhor. O nosso interior, se a gente não olha para dentro, se a gente não percebe os pontos de sombra que a gente precisa clarear, os pontos de sombra que a gente precisa botar reparo para a gente ter uma vibração e uma energia melhores e mais condizentes com o que a gente espera da vida, né? Porque muitas vezes a gente espera da vida prosperidade, abundância, felicidade, paz, união, e a gente só vibra tristeza, reclamação, chateação, que saco, que vida, que merda. Eu não sei se eu já falei pra vocês, mas a gente ir pro universo, o universo enxerga cada um de nós como uma assinatura energética. Ele não enxerga a Carla, 44 anos, mãe do Caio, esposa do Pedro. Não, ele me enxerga como uma assinatura energética. Se eu fico vibrando o tempo todo na raiva, no rancor, no ódio, ai que ódio daquela pessoa, que raiva daquela atitude, ai que eu tenho não sei o que... E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês que isso não é fácil não, tá? Eu sou uma pessoa esquisita, quando eu tomo ranço de uma situação, de uma pessoa, Deus que me perdoe, eu não consigo ouvir a voz da pessoa. É um trabalho diário que eu faço, diário, de segundos, de minutos, dentro de mim, para me transformar a respeito disso, para sair disso, né? Para crescer, que é para isso que eu tô aqui. Então, se você tá pedindo a Deus, ao universo, aí você escolhe, né? Paz e tranquilidade, é importante que você vibre paz e tranquilidade. Porque aí o universo, ele não tem parâmetro. Ele não entende o não. Sabe assim? O que você pedir, ele te dá. Ai, até cuspi. O que você pedir, ele te dá. É uma coisa impressionante. Então, se você clama, você reclama ali, ai, que raiva, ai, que eu não sei o quê, ai, que eu tô sem dinheiro, e olha que eu volto e meia falo isso, ai, que eu tô sem dinheiro, ai, que eu não tenho dinheiro pra nada, ai, que eu tô assim, que eu tô assada, ai, que eu tô com dor. Cara, ele olha e fala, pô, bacana, ela tá adorando isso, eu vou mandar mais situações para que ela se sinta assim. Ou ele se sinta assim. É desse jeito que funciona. Parece balela, parece que é muito simples, mas é desse jeito que funciona. Agora, se a gente tá vivendo um momento caótico, concordo. Eu tô preocupada? Tô, como todos estamos, né? Mas se a gente, no meio do nosso caos interno, do caos reinante, a gente para e medita e pensa e vibra coisas boas, não tem como não vir coisas boas. Não tem como a gente não transformar a nossa vida numa coisa muito melhor. Ela pode até não ficar melhor, mas a gente já acorda como se a gente, né, morasse numa novela das 8. Já, tô bem, tô linda, tô bom dia, vou tomar meu café, ainda que seja um pão com manteiga ou com café puro. É isso. É a gente entender que tá na nossa mão a transformação da nossa vida, que tá na nossa mão a transformação do nosso interior.
das coisas que acontecem ao redor da gente. Pode até não melhorar nada, mas pelo menos você vai estar mais limpo, mais suave, sua aura vai estar mais serena, vai estar mais tranquila e você vai ter um entendimento melhor do mundo. Uma vez eu ouvi de uma menina, eu fui espírita, kardecista há muitos anos, eu coordenei mocidade por 12 anos na minha vida. E uma vez eu estava na faculdade e eu não sei porquê, eu acho que eu tinha comprado um fichário que era eu adoro margarida. E a margarida rindo. E a menina falou assim, é a tua cara isso, né? Que você vive mostrando os dentes, você não para de rir. Com raiva que eu tava rindo. E eu olhei e falei, menina, mas isso é maravilhoso, porque minha vida é maravilhosa. E eu amo rir, eu amo fazer as pessoas rirem. Eu amo ser a palhaça da turma, de falar piada mesmo, pra todo mundo se escangalhar de rir. Que mal tem nisso? Mas ali ela não estava se dando conta que uma coisa que estava incomodando ela talvez fosse uma coisa que ela precisasse para a vida dela. Quantas vezes a gente se incomoda com uma coisa do outro e a gente não se dá, ou a gente não está se dando conta que a gente está olhando num espelho, né? Porque ainda tem isso. Às vezes fulaninho está tendo uma atitude, você fica fulo da vida, mas você fica fulo da vida porque você está olhando no espelho, aquele defeito ressoa dentro de você. Você também tem aquele defeito e você não se enxerga, você só enxerga no outro. Isso é até uma frase bíblica, né? Você enxerga o argueiro no olho do seu irmão, mas você não enxerga a trave que está no seu. Né? Isso é uma frase bíblica. Então, tem isso, né, do espelho, da gente olhar para o que a outra pessoa está fazendo, aquilo ressoar dentro da gente e a gente se incomodar porque a gente não está iluminando a própria sombra, né? Porque todo mundo vai ter sombra, todo mundo vai ter defeito, todo mundo tem pontos que a gente precisa olhar e iluminar e falar assim, como é que eu vou fazer para trabalhar isso aqui dentro de mim e ressignificar numa coisa melhor, né? Ou tem aquela coisa de você olhar para a atitude da outra pessoa e você ter uma invejinha, né? Falar, puxa, eu queria ser daquele jeito. Então seja, observa, admira e busque ser do seu jeito, mas admire a pessoa e aprenda com a pessoa, né? Eu tinha uma coordenadora no Agamitá, e aí eu falo o nome dessa escola mesmo, porque eu amo essa escola. Cara, foi a melhor coordenadora que eu tive na minha vida, a Célia. A melhor. Porque eu sempre fui muito elétrica, e aí eu chegava para falar com ela, e ela falava assim, acalma o seu coração. Eu acho até que eu falei muito baixo, né? Ela falava, acalma o seu coração. E aquilo era fantástico, porque automaticamente eu me dava conta que eu estava muito acelerada e que eu precisava acalmar meu coração. E a gente precisa acalmar os nossos corações e ressignificar as situações que acontecem na nossa vida, entendendo que muitas vezes a pessoa que briga com a gente por algum motivo, ela não está brigando com a gente, ela está brigando com ela. Ela está com problemas com ela. Então ela não é uma pessoa passível de raiva, ela é uma pessoa passível de compaixão. E eu acho que se a gente olhar para as pessoas com mais compaixão, para a gente também com mais compaixão, talvez a gente consiga começar a construir um mundo mais saudável, um mundo mais civilizado, um mundo mais amoroso. Se a gente começar a olhar para as pessoas e entender que que tá tudo bem que cada um tenha escolhido um caminho para seguir. Que não seja o caminho que eu escolheria. E tá tudo bem. É o patamar dele, é o caminho dele, é a estrada dele ou dela. Né? Eu fiquei pensando nessa penca de coisa aqui. E aí eu começo, né, a viajar, cada um tem um pote de maionese, né? O meu às vezes é grande, eu mergulho no pote de maionese, eu viajo, dou braçada, nado borboleta, beleza. Mas é isso, gente. Eu acho que esse livro ele traz uma grande lição pra gente, de aprender a ressignificar as situações que surgem na nossa vida, para que a gente se transforme em pessoas cada vez melhores e para que o mundo se transforme também em um mundo cada vez melhor, com mais amorosidade, com mais sororidade, com mais empatia, com mais entendimento, com mais respeito. Tá bom? É isso. Hoje é beijo de lua mesmo, porque já tá de noite, eu não consegui gravar o vídeo antes.
Hoje é beijo de lua mesmo, toda a paz e suavidade do mundo e das estrelas pra vocês. Amo vocês. Beijo!